Salve, salve, rapaziada da revisão de biologia do MedMentory 2021. Vamos para mais um MEDEX, moçada. E hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre biotecnologia. Vamos dividir esse assunto em duas partes. Essa aqui vai ser a primeira parte, onde a gente vai falar um pouco sobre uma técnica conhecida como DNA recombinante. Se liga aí, hein, rapaziada? Sobre o DNA recombinante, na verdade, sobre a biotecnologia de uma forma geral, a gente pode comentar que é uma área da ciência onde a gente faz o uso de seres vivos para a obtenção de produtos úteis à humanidade. A gente lembra que esse processo, nem sempre está relacionado com tecnologia em si, mas a gente pode lembrar que o uso de, por exemplo, fungos para a produção de bebidas alcoólicas pode ser considerado um fenômeno biotecnológico que já é conhecido há muitos milhares de anos, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma área da biotecnologia muito mais complexa do que a utilização de simples micro-organismos. A gente vai ter a engenharia genética, onde a gente vai ter um conjunto de técnicas a fim de alterar o DNA desse organismo para ele oferecer algum serviço, para a humanidade. Basicamente, a gente percebe que na engenharia genética a gente permite, a manipulação genética de organismos e essa tecnologia faz parte de um conjunto de técnicas chamadas de técnicas do DNA recombinante. Com o resultado dessa manipulação genética, a gente consegue formar organismos geneticamente modificados ou até mesmo aqueles que a gente chama de transgênicos. E aí a gente consegue diferenciar um do outro, onde os OGMs são os organismos que sofreram algum tipo de modificação no seu material genético por meio de engenharia genética, seja, sei lá, a desativação de um gene, a ativação de um gene, a remoção de um gene, a introdução de um gene, eles serão chamados, portanto, de OGMs, enquanto que dentro do grupo dos OGMs existem os transgênicos. E os transgênicos são aqueles OGMs que receberam, que sofreram uma transferência de genes entre organismos de espécies diferentes. Então, os transgênicos são organismos que receberam genes de organismos de outras espécies e acabaram adquirindo as propriedades que esse gene traz. Quando a gente fala sobre o DNA recombinante, essa capacidade de transferir genes de uma espécie para outra, é importante que a gente conheça as aplicações dessa técnica. Uma das aplicações é a produção de seres transgênicos, como a gente já havia adiantado, Esses seres transgênicos eles podem servir como biofábricas de produtos úteis ao homem, então biofábricas de insulina, biofábricas de fatores de coagulação, somatotrofinas, os hormônios do crescimento de uma forma geral. Posso produzir plantas de qualidade diferenciada, plantas, por exemplo, resistentes a herbicidas, eu tenho vários exemplos. Um exemplo é a soja chamada de RR, também conhecida como Roundup Ready, que vai conter genes que conferem resistência ao glifosato. Esse glifosato, moçada, é um herbicida que é produzido pela empresa Bayer, antigamente conhecida como Monsanto, e eles fabricam tanto a soja transgênica quanto o herbicida ao qual ela é resistente. A gente consegue perceber que o uso desse tipo de produto, o uso desse tipo de planta, ela está aumentando o número de espécies resistentes ao herbicida, o glifosato especificamente. Eu venho utilizando cada vez mais plantas resistentes ao glifosato, eu começo a utilizar cada vez mais esse herbicida e, concomitantemente a isso, eu consigo ver ervas daninhas resistentes que surgiram aí na natureza por meio daquilo que a gente chama de seleção natural, Além disso, a gente tem o milho BT, que é produzido a partir do gene de uma bactéria conhecida como Bacillus thuringiensis. Esse gene ele vai conferir a capacidade de produzir substâncias nocivas a insetos. Então a gente acabou produzindo um milho que vem com seu próprio inseticida
embutido, né? Aqui a gente vê uma imagem, ó, moçada, de uma folha de milho transgênica que quando é comida pela lagarta, ela vai engolir as toxinas que essa planta produziu através do gene que foi transferido e isso vai causar a morte desse animalzinho. E por último, o arroz dourado, né? A gente não precisa nem mostrar na imagem aqui qual dos dois é o arroz dourado, né, moçada? E basicamente a gente tem uma planta que tem genes para produção de uma substância que o arroz não produz naturalmente, que é o beta-caroteno. É um pigmento, né, meio alaranjado, que os animais, os mamíferos principalmente, né, os seres humanos, eles utilizam esse beta-caroteno como matéria-prima para a produção de vitamina A. Então a gente vai ter um arroz enriquecido aí com essa substância, né? Bom, ainda falando sobre as aplicações, a gente lembra também da possibilidade de realização de terapia gênica ou gene-terapia. Aqui simplesmente a gente vai fazer a adição de genes em células a fim de corrigir erros metabólicos provocados por mutações genéticas, né? Então imagina você que o indivíduo vai lá, apresenta uma mutação e que ele não consegue produzir um hormônio, sei lá, não consegue produzir a insulina. Então eu posso, moçada, introduzir nesse indivíduo uma cópia normal do gene que produz insulina, e aí esse indivíduo agora vai adquirir a capacidade de produzir a insulina e vai acabar corrigindo aquele defeito genético. É uma maravilha, né? Uma situação bem moderna aí na correção de defeitos genéticos, né? Então, como é que eu faria essa terapia gênica, né? Eu utilizaria um vírus como vetor do gene, né? Existe essa possibilidade. Eu posso colocar o gene normal no vírus e o vírus retransferir esse gene para dentro das nossas células. Esse processo pode acontecer em vivo, né? Você vai fazer a aplicação do vírus diretamente no indivíduo, o que traz riscos, porque você está introduzindo uma grande quantidade de agentes estranhos ao organismo, e isso poderia induzir a ocorrência de respostas imunológicas muito fortes, risco de uma situação conhecida como choque anafilático. Um outro lance que é legal e talvez seja o mais provável de ser aplicado na população em geral é fazer a aplicação ex vivo, onde você vai introduzir o vírus nas células fora do corpo, né? Então você vai tirar as células do organismo, vai colocar o vírus para se reproduzir nessas células e depois devolve essas células ao organismo. Seria algo parecido com isso aqui, né? A gente tem uma imagem aqui fazendo um resuminho disso tudo. Então a gente vai pegar primeiro as células do paciente, né, que foram retiradas, depois um vírus é modificado em laboratório para receber aquele gene normal. Então agora você tem o vírus transgênico com o gene humano correto. Eu vou colocar esse vírus para se reproduzir dentro daquelas células e uma das coisas que os vírus sabem fazer de melhor é introduzir genes dentro das células, né? Resultado disso é que agora eu vou ter uma célula com o DNA correto ou um grupo de células com DNA correto. Vou fazer a devolução dessas células modificadas para o organismo e no fim das contas, já dentro do corpo, as células produzem a proteína ou aquele hormônio desejado, corrigindo aquele defeito genético, né? Uma outra coisa legal que a gente pode fazer também é o doping genético, onde a gente vai utilizar basicamente as mesmas técnicas da terapia gênica, onde eu vou poder fazer melhoramento genético para o aumento do desempenho lá em atletas, né? Então tem várias situações que a gente pode manipular geneticamente para aumentar esse rendimento, né, desse atleta. Então a gente pode mexer com uma proteína chamada proteína miostatina, que é uma proteína que inibe o crescimento muscular. Se, moçada, a gente conseguir introduzir um gene que inibe o gene da miostatina, o músculo conseguiria crescer mais, né? Já existem alguns testes em andamento e esse animal aqui foi um cobaia, né? Onde ele sofreu a inibição do gene da miostatina e a musculatura dele conseguiu crescer muito mais do que o que cresceria normalmente.
Além disso, a gente pode mexer com a proteína distrofina, que protege a musculatura contra lesões. Então, se você aumentar o número de cópias dos genes que produzem essa substância, a gente teria um atleta que teria um risco muito pequeno de sofrer lesões. E por último, a gente poderia mexer também com o gene do IGF-1, que vai estimular o crescimento da massa muscular. A gente pode aumentar o número de cópias desse IGF-1 e induzir a um aumento no crescimento da musculatura, né? Então, se a gente fosse fazer isso com alguma pessoa, né, a gente poderia ter um resultado parecido com esse aqui, né? Modéstia à parte, né, a roupa esconde muito da minha musculatura, mas eu fui submetido a um teste como esse e o resultado ficou parecido com isso aí. Olha que legal, moçada. Ficou bem bacana, né? Muito legal. Vou te falar uma coisa, hein? Invejosos dirão que é montagem, hein? Só digo isso. Ai, 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 tchutchuco. Vamos seguir aqui, ó. O quarto lugar, em relação às aplicações da técnica do DNA recombinante, são as vacinas gênicas. Aqui é muito interessante porque nas vacinas tradicionais, você vai introduzir o parasita no indivíduo, né? Aqui o que a gente pode fazer? Aplicar simplesmente o material genético do parasita, né? Que decodifica o antígeno para aquele vírus ou algo nesse sentido, vírus ou bactérias, e eu vou introduzir esse gene de alguma forma no nosso corpo. E uma das formas que já estão, inclusive, funcionando, né, é introduzir esse gene em um vírus inofensivo que vai funcionar como vetor. No final das contas, o nosso corpo vai fazer a leitura dos genes desse vírus, né? E, consequentemente, vai fazer a leitura também dos genes do antígeno do real parasita. Então, vou fazer a transcrição e a tradução desse gene e vou fazer a produção das proteínas que vão funcionar como um antígeno para aquele vírus, né? E aí, esse antígeno, ele vai induzir a resposta imunológica, né? Essa resposta imunológica, a gente lembra que ela vai resultar na produção de anticorpos e, principalmente, as células de memória, que é algo que vai nos proteger a longo prazo. Então, essa imagem aqui, ela dá uma resumida e como é que seria uma vacina de RNA, né? Você está vendo aqui, ó, o vírus do coronavírus. Eu estou vendo as proteínas spike, que são as proteínas que vão funcionar como antígeno, e eu vou identificar dentro do gene do corona, dentro do DNA, do RNA, na verdade, do corona, onde é que está o gene para decodificar essa proteína. E aí eu vou identificar o gene especificamente. Esse RNA ele vai ser envolvido por uma capa de nanopartículas lipídicas, né? Nesse caso aqui, ele não introduziu o gene em um vetor viral, ele introduziu dentro de uma cápsula lipídica e a vacina vai conter, portanto, essa cápsula. Quando a gente fizer, ó, moçada, a aplicação da vacina, eu estou introduzindo essa cápsula lipídica com o material genético do vírus. Essa cápsula vai se fundir com a membrana das nossas células, a nossa célula vai fazer a leitura do RNA viral, vai fazer a tradução em proteínas. Essas proteínas elas serão identificadas pelas células do sistema imunológico e eu vou acabar respondendo e produzindo vários anticorpos especificamente contra as proteínas do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, né? Então, essa técnica é muito maravilhosa, que a gente não precisa mais expor as pessoas ao parasita. A gente pode simplesmente expor as informações genéticas dele e a sua própria célula se encarrega em produzir essas proteínas. Maravilha, moçada? Seguindo então aqui o nosso bate-papo, é importante que a gente conheça algumas ferramentas que são utilizadas na técnica do DNA recombinante, né? Talvez uma das principais ferramentas, aquela que mais aparece nas provas, são as endonucleases de restrição. São simplesmente enzimas que clivam o DNA em trechos bastante específicos. Essas enzimas, elas são obtidas de um grupo de bactérias e foi identificado, né, pela primeira vez nessas bactérias. E nesses organismos, originalmente, essas enzimas elas são utilizadas como mecanismo de defesa contra vírus bacteriófagos, que são os vírus que vão parasitar
as bactérias. Então o vírus entra e a enzima corta o DNA do vírus todinho, impedindo que ele se reproduza, né? Então a gente tem vários exemplos hoje de enzimas de transcrição, enzimas de restrição, perdão. Uma delas é a EcoRI, também conhecida como ECORI. É uma enzima que faz a clivagem especificamente aí, ó, nesses trechos de GAA-TTC, mais especificamente entre a guanina e a adenina. E aí você vai, quando faz essa lesão, né, você cria extremidades, são consideradas extremidades pegajosas. Quando a gente vai aqui para essa imagem, ó, moçada, a gente vai reparar aqui o seguinte, ó, tem uma molécula de DNA X que está sendo cortada pela enzima de restrição, molécula de DNA Y sendo cortada pela mesma enzima. Perceba que as enzimas vão cortar nas mesmas regiões, aonde tem GAA-TTC. Aqui embaixo também tem, ó, GAA-TTC. E a enzima vai fazer o corte aqui, ó, entre guanina e adenina, e vai cortar aqui onde tem a entre guanina e adenina. Perceba que quando eu fizer esse corte, a molécula de DNA A, ela vai ficar com essas bases desemparelhadas da mesma forma que acontece na molécula de DNA B. Elas vão ficar com essas bases desemparelhadas. E aí o resultado é que elas são complementares. A adenina se encaixa com timina, a adenina se encaixa com a segunda timina. A primeira timina se encaixa com a primeira adenina e a segunda timina se encaixa com a segunda adenina. Resultado disso, tchutchucos, essas duas moléculas podem se unir formando aquilo que nós vamos chamar de DNA recombinante. Então, as enzimas de restrição são uma das ferramentas mais importantes para que esse processo aconteça, né? Então, por último, a gente vai comentar que vai ocorrer cortes em regiões específicas e isso vai permitir a recombinação de DNA entre diferentes espécies, já que todas as espécies têm o seu material genético organizado em moléculas semelhantes, que é a molécula do DNA, por exemplo, né, os ácidos nucleicos de uma forma geral. Beleza? Uma outra ferramenta que a gente vai utilizar nessa técnica é a tal da DNA ligase. DNA ligase ela vai ser utilizada para unir os fragmentos de DNA por meio de ligações chamadas de ligações fosfodiésteres. Olha que interessante isso aqui, rapaz. Quando as duas fitas complementares se unem, guanina com citosina, adenina com timina, timina com adenina, citosina com guanina, perceba que inclusive aqui eu fiz corte com outra enzima de restrição, a ligação que vai acontecer entre as fitas é uma ligação pouco forte, né? Uma ligação fraca, são as pontes de hidrogênio. Porém, para aumentar a adesão entre essas duas fitas, eu posso usar essa enzima aqui, ó, que ele está representando como uma colinha, que vai unir esse nucleotídeo azul aqui ao nucleotídeo amarelo da mesma fita por meio de uma ligação covalente muito mais forte, que é chamada de ligação fosfodiéster. Então, as pontes de hidrogênio vão ligar os nucleotídeos entre fitas diferentes por pontes de hidrogênio e as bases nitrogenadas vão unir as duas fitas distintas por pontes de hidrogênio e a DNA ligase vai unir nucleotídeos da mesma fita por meio de ligação covalente entre o grupo fosfato e o grupo hidroxila, uma ligaçãozinha super famosa conhecida como ligação fosfodiéster. Nessa confusão toda, eu consegui criar um DNA recombinante estável. Esse DNA recombinante estável, ele tem muito menos chance, né, de se desfazer à medida, sei lá, que o tempo passa, por exemplo, né? Então, nessa conjuntura, agora eu já tenho o meu gene de interesse associado a uma outra molécula de DNA que pode ser utilizado como vetor para transferir de um indivíduo para outro. Inclusive, os vetores, eles são a nossa terceira grande ferramenta para fazer a transferência de DNA entre indivíduos diferentes. Então, entre os vetores, a gente tem o plasmídio bacteriano, que é simplesmente um fragmento de DNA circular e desnudo, né, de DNA bacteriano, onde a sua utilização evita danos a genes essenciais da bactéria. Porque no plasmídio, você não tem genes essenciais à vida,
eu posso cortar o plasmídio da bactéria com umas enzimas de restrição, colar esse plasmídio junto do meu DNA de interesse sem danificar os genes da bactéria e nem comprometer a vida dela, né? Eu posso utilizar também DNA viral, como a gente já viu em outras situações, né? Acoplar o gene ao DNA do vírus, por exemplo, e aí o vírus vai funcionar como vetor. Ou até mesmo eu posso utilizar bactérias nessa brincadeira, onde a mais famosa é essa mocinha aí chamada de Agrobacterium tumefaciens, né? Que é uma bactéria que vai ter a habilidade de introduzir trechos de DNA nos cromossomos de plantas. Então, se a gente quiser fazer uma planta transgênica, a gente pode utilizar esse tipo de vetor. Tá? Inclusive, rapaziada, para dar uma finalizada nesse nosso bate-papo, eu queria vir aqui no quadro com vossas tchutchuquices para a gente ter uma visão mais ampla de como a utilização desses vetores são, como acontece a participação lá desses vetores. Maravilha? Muito bem, tchutchucos! Chegou o momento da gente dar um resumão nessa brincadeira toda aqui sobre a técnica do DNA recombinante. E a gente vai ver agora como é que acontece lá esse passo a passo para a produção de uma bactéria transgênica, um animal transgênico ou até mesmo uma planta transgênica, tá? Então, olha só, moçada. O lance vai acontecer da seguinte maneira. Primeiro de tudo, você tem que saber qual é o organismo que vai apresentar o gene que você quer introduzir numa bactéria, num animal ou numa célula vegetal. Então você vai pegar lá, moçada, o DNA daquela espécie que vai ser chamada de espécie doadora. Espécie doadora do gene. Uma vez que você já sabe qual é a espécie, você vai identificar aonde, tchutchucos, dentro dessa molécula, existe o gene conhecido como gene de interesse. Tá, Rafa, eu já identifiquei os dois. Eu já sei qual é a espécie e já sei em que região do DNA esse gene está localizado. Sabendo de tudo isso, fofinhos e fofinhas, você agora vai escolher uma boa enzima de restrição. Rafa, por que você está falando que precisa de uma boa enzima de restrição? Ô, tchutchucos, é porque a tua enzima de restrição, ela tem que cortar o DNA nas periferias do gene. Ela não pode cortar o DNA no meio do gene, senão você perdeu aquela informação genética. Digamos que em algum momento você tenha conseguido fazer isso, a enzima de restrição cortou o gene bem certinho, agora você já tem o gene de interesse. Você já tem o gene de interesse isolado. À medida que você tem o gene de interesse isolado, você pode trazer esse gene, por exemplo, para dentro de uma bactéria. Rafa, para colocar dentro da bactéria eu faço como, hein? Eu vou utilizar os vetores. E especificamente, para fazer uma bactéria transgênica, a gente vai usar um vetor plasmidial. Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar um plasmídio de uma bactéria, vai cortar o plasmídio com essa mesma enzima de interesse, vai formar aquelas extremidades complementares, eu vou juntar o gene de interesse com o plasmídio, e agora o que eu vou estar observando aqui dentro é o plasmídio, mais o gene de interesse lá dentro. Nessa confusão toda, eu criei uma bactéria transgênica. Tá, Rafa, uma bactéria transgênica, ela não vai servir como uma biofábrica, não é verdade? Não vai, moçada. Então, para você, moçada, ter uma grande quantidade de bactérias transgênicas, é só você pegar essa bactéria, dar comidinha para ela, então ela vai fazer uma série de reproduções assexuadas, vai fazer um monte de divisão e no final das contas tu vai ter uma colônia de bactérias, transgênicas, que vai funcionar para você como uma biofábrica de alguma coisa. Rafa, o que é essa alguma coisa? Eu não sei.
Depende das características do gene que você introduziu nela. Se esse gene produzir insulina, quando a bactéria fizer a leitura do gene, ela vai funcionar como uma biofábrica de insulina e por aí vai. Tá, Rafa, mas agora eu não quero mais fazer uma bactéria transgênica, não. Agora eu quero fazer um animal transgênico. Ah, tá. Então você vai colocar esse gene dentro de uma célula animal. Agora lembrar o seguinte, pessoal, um animal tem trilhões de células. Você não vai conseguir introduzir esse gene nas trilhões de células do animal adulto. Então, o que é recomendado é você fazer a introdução desse gene num zigoto. Ah, tá. Tu vai pegar um zigoto, que é a primeira célula resultante da fecundação, e vai introduzir esse gene no zigoto. E agora tu vai ter um zigoto transgênico. Tá, Rafa, mas qual é o vetor que eu vou utilizar para colocar esse gene dentro do zigoto? Ah, tchutchucos, você pode simplesmente utilizar um vírus, né? Você coloca esse gene dentro de um vírus inofensivo e quando esse vírus invadir a célula desse animal, ao mesmo tempo tu vai estar introduzindo também o gene de interesse dentro da célula desse animalzinho. Tu tem um zigoto transgênico, espera ele fazer o desenvolvimento embrionário e quando ele concluir o seu desenvolvimento embrionário, aí você vai ter um animal transgênico. Ah, tá, é mesmo, Rafa. Porque durante o desenvolvimento embrionário você vai fazer um monte de mitoses, né? E nessas mitoses eu vou propagar aquele gene de interesse para todas as células do tchutchuco. Exatamente, fofinhos. Tá, Rafa, mas agora eu mudei de ideia, eu não quero mais fazer um animal transgênico, não. Agora eu quero fazer uma planta transgênica. Ih, tchutchuco, para fazer uma planta transgênica, a única coisa que vai mudar aqui nessa conversa é o vetor. Para fazer uma planta transgênica, eu vou usar aquela bactéria, a gente conversou sobre ela agora há pouco tempo, conhecida como Agrobacterium tumefaciens. Quando você colocar tchutchucos e tchutchucas, o gene de interesse dentro da bactéria... Ô, Rafa, como é que eu faço para colocar o gene dentro da bactéria? Assim, fofinhos, você vai usar um plasmídio, né? Então, primeiro você faz uma bactéria transgênica e depois essa bactéria transgênica vai repassar o gene para dentro da célula vegetal. Importante que você pense do mesmo jeito que nos animais. Eu não vou conseguir transformar todas as células de uma planta adulta. Então aqui a gente vai mexer com uma célula que funciona como uma célula tronco. Ela vai ser chamada de célula meristemática. E nesse caso ela vai ser uma célula meristemática transgênica. Porque está recebendo genes de uma outra espécie. Ah, Rafa, aí o que eu faço com essa célula tronco aqui? Ah, você pode estimular essa célula com hormônios, né? Você pode utilizar hormônios, como é o caso da auxina, que vai estimular a formação de raízes a partir dessas células tronco. Você pode usar um hormôniozinho chamado de citocininas, que vai fazer com que essas células tronco formem caule e formem ramificações para esse caule. Em algum momento, depois que essa célula tronco foi estimulada corretamente, aí agora sim, fofinhos, você vai ter uma planta adulta transgênica. Maravilha, tchutchucos! Então, moçada, em relação à biotecnologia, essa a primeira parte do nosso bate-papo, conhecer um pouco mais sobre a técnica do DNA recombinante e todas as possibilidades que a gente pode ter a partir da transferência de genes entre indivíduos. Talvez a maior importância atual dessa técnica seja a fabricação de transgênicos.
Mas a gente lembra também da terapia gênica, a gente lembra das vacinas gênicas, a gente lembra do doping genético, que foram situações que a gente brincou para valer nessa aulinha. Falou, moçada? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Estudem bastante e vamos tirar essas dúvidas nas aulas presenciais. Falou? Então é isso, moçada. Um grande abraço. Até a próxima. Falou!